Uma aliança e hoje temos o prazer de recebê-lo depois de tanto tempo. Ele vai ministrar o nosso coração. O Senhor tem uma palavra que já trouxe ao coração dele para o nosso. Eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos para cá, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela permissão e pela oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, do teu filho, do teu servo estar aqui conosco. Pai, que o Senhor possa guardar a sua casa, guardar o seu filho, guardar o seu ministério e tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, que o Senhor traga diante dele, porque já está tudo pronto, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por este dia e te louvamos, Pai eterno, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz para todos. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor. Estamos passando por um processo de pandemia, significa pânico, mas a palavra nos diz que a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja de Deus. O pânico não prevalecerá. Nessa noite eu quero estar compartilhando com vocês Ageu capítulo 2. Antemão, já agradeço o pastor Gilberto, mais uma vez, pela confiabilidade de estar cedendo a tribuna nessa noite. E eu creio e tenho a convicção que já estava marcada essa data no coração de Deus. Ageu capítulo 2. Ageu é um dos 12 profetas menores. Todos encontraram? No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao resto do povo, dizendo: quem de vocês viu ou ficou este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, repita comigo, coragem. Zorobabel declara ao Senhor: coragem, repita de novo, coragem. Porque nós estamos vivendo num tempo de medo, não é? A palavra de Deus diz que Deus é amor, não é verdade? 4:8, 4:18 diz que o amor lança fora todo. Esse amor se chama Deus. Por isso que ele está falando muito, coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque. Coragem, repita comigo, coragem. E trabalhar, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo, repita comigo, não tenha medo. Diz o Senhor dos exércitos, dentro de um pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória desta novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Eu coloco um tema nessa palavra: não viva da glória passada. Fala para quem está do teu lado: para de viver da glória passada.
nós sempre iremos tentar retornar para a glória passada. Isso é bíblico? Você pode lembrar, mas não precisa viver. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: não se lembrei das coisas antigas, nem das coisas, eis que faço nova todas as coisas. Para receber o novo de Deus, é necessário que você saia das coisas velhas. Pastor, o que é viver da glória passada? Ai, antigamente, antes do Covid, a igreja era uma bênção. Você está no presente, no passado ou no futuro? Ai, pastor, meu casamento era uma bênção. A minha vida financeira era o quê? A igreja era o quê? Uma bênção. A empresa que eu trabalhava era uma bênção. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam de quem? Mas existe aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fala para o seu irmão: tudo está dentro do propósito de Deus. Fala, saia da glória passada. E quando nós vivemos da glória passada, nós queremos limitar Deus. Achamos que o nosso Deus só é o Deus do passado. Ele é de ontem, hoje e eternamente. Para sair da glória passada, precisa ter coragem. Fala para o seu irmão: coragem. Coragem. Nós vivemos no tempo de medo. Eu fico olhando nos Face, as pessoas colocamos: perdemos mais um para o Covid. Não que não vamos nos cuidar, mas se você ler a Bíblia vai te encorajar, porque o cristão, ele é promovido. Há uma carta de esperança para nós. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, fala: olha, eu não quero que vocês sofram da mesma forma daqueles que não têm esperança, porque o mundo diz que a esperança é a última. Fala para o seu irmão: a tua esperança já morreu, já ressuscitou, se chama Jesus. Fala para ele: coragem, coragem, Jesus já fez a parte dele. Não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que dormiram em Cristo Jesus, a hora que tocar as trombetas, eles ressuscitarão primeiro. Você vai ver as pessoas que partiram em Cristo, o Espírito volta para o corpo, eles vão sair da terra, da mesma forma, ou melhor ainda do que foram enterrados. E aqueles que ficarem vivos, ninguém procederá, ninguém irá primeiro. Seremos transformados no corpo incorruptível, e todos nós encontraremos com Cristo nos ares. Fala para o seu irmão: coragem. Ele falou aqui 3 vezes para nós: coragem. É importante você ler a Bíblia, você entender o literal, o histórico, para que Deus fale para você. Em parábola, que não é para todo mundo entender, coisas particulares, Ele revela através da história as coisas espirituais. Eu estou buscando aqui num profeta menor, toda a escritura revelada na lei e nos profetas, porque Deus permitiu e deixou escrito para nos encorajar em tempo de aflição, em tempo de luta. Ele falou: vocês vão ter lutas, provações, mas coragem, porque eu já venci. Passa com bom ânimo. Repita de novo: coragem. Essa foi uma promessa que Deus falou para o seu povo. Que interessante, Deus avisava os profetas para avisar o povo, mas o povo não quis obedecer ao Senhor. O Senhor permitiu que o seu povo passasse 70 anos na Babilônia, mas Ele falou que o povo ia para a Babilônia, mas os figos bons iriam voltar. Deus falou que você irá passar por provações, mas Ele vai te dar vitória. E o povo ficaram 70 anos na Babilônia. Saiu de lá,
para reconstruir o templo. Na época, era o tempo de Salomão. Os mais velhos já tinham morrido, mas eles passaram a história, o legado para os mais novos. E quando eles voltam para esse templo de Salomão, o templo já estava destruído. Eles olham e começam a chorar. Significa o que? Quando você olha para o passado com os olhos físicos, vai te trazer medo, vai tirar a tua coragem, vai te desanimar, vai tirar a sua força, e você vai sair do propósito de Deus. Eles começam a olha para o seu passado, crendo que Deus sempre esteve no controle da sua vida. Deus sempre esteve no controle de Arapongas. Deus sempre esteve no controle do Brasil. Deus sempre está no controle do mundo todo. Por isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: melhor será o fim de todas as coisas do que o começo. Fala para o seu irmão, coragem. Se você ficar olhando para a glória passada, antigamente eu ganhava tanto, hoje, Gilberto, mas você come do mesmo jeito, mora na mesma casa, anda com o mesmo carro, compra roupa só para as coisas de Deus, porque você está olhando, o passado gera medo. Pode observar, quando a pessoa gera o medo, ela se torna avarento. Porque ela não dá com medo de faltar, porque no passado ela não tinha. Fala para o seu irmão, coragem, hoje Deus está com você. O medo nos torna avarento. O avarento, ele não dá. Por quê? O medo gera na mente dele que se ele der, vai faltar. Então ele está no presente, no passado ou no futuro? Marta e Maria, eu sei que ele há de ressuscitar. Ela estava no presente, no passado ou no futuro? Futuro. Vem Maria, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão, não teria? Ela está no presente, passado ou futuro? No passado. Jesus falou, se você crê, nem passado nem futuro, vai ser agora que você vai ver a glória de Deus. O que é glória? Nós cantamos hoje sobre o poder e sobre a glória. O poder é você ver Golias vencer Davi. Poder, força. A glória é você ver o menor vencer o maior. A glória é você ver o humilhado ser exaltado. A glória é você ver aquele que não tinha nada ter tudo. Esta é a glória de Deus. Deus deu uma responsabilidade para o povo. Eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês dessa situação, desse contexto, mas a responsabilidade de vocês é que vocês edifiquem o quê? O templo. Quem é o templo hoje? Fala para o seu irmão, somos nós, templo do Espírito Santo. Mas quando você olha com os olhos físicos, vai te gerar medo. Que maneira eu vou construir isso? Te remete lá atrás, o templo era lindo. A minha vida era dessa maneira. Minha vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional. Mas eles passaram por um processo para alcançar o propósito. Repita comigo, quem não suporta o processo, não alcança o propósito. Muitas pessoas que não estão suportando o processo, saíram fora do propósito. O mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. A mesma pandemia que vai quebrantar, pastor, o coração de alguns, vai endurecer de outro. Fala para o seu irmão, Deus te deu uma responsabilidade. E a responsabilidade é de edificar o templo em tempo de pandemia. Como eu vou edificar? Orando, lendo a palavra, buscando. Mas para fazer isso, fala para o seu irmão, para fazer tudo isso, tem que ter coragem. O povo olhou e desanimou. Eles, entre linhas, eu não vou edificar templo nenhum. O negócio está tão escasso, eu vou começar a cuidar das minhas próprias coisas.
Eu vou cuidar. Não que você não vai cuidar da sua casa, da sua empresa. Mas eles deixaram o propósito de Deus, deixaram o propósito pela aquisição. Deus levanta o profeta Ageu nessa época e faz uma pergunta para eles. Deus chama e fala a eles: vocês dizem que não é tempo agora de edificar a minha casa? E vocês vão cuidar das suas casas, pintando, rebocando, colocando isso e aquilo, enquanto a minha casa está de ruína? Fala por quem está do outro lado: a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. A pandemia vai acabar, gente, e vai vir a recompensa. Há uma recompensa aqui e lá em cima. Eles não edificaram o templo, eles foram cuidar do seu próprio reino. Deus chama ele a uma correção e ao mesmo tempo a um despertamento. Antes de vir a promessa, Zorobabel, filho de Salatiel, o capítulo 1, versículo 12, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o resto do povo. Quer dizer o quê? Deus chama a autoridade política, a autoridade espirituais, os pastores, os líder de célula, líder de grupos, as autoridades e o resto do povo. Ele chama para uma correção ao mesmo tempo e um despertamento. E o restante do povo obedece à voz do Senhor. Vocês têm cuidado só dos seus interesses. O salário de vocês, o dinheiro que vocês ganham, vai ser como colocar no saco furado. É dívida, é dívida, é dívida, e não consegue pagar. Vocês vão trabalhar muito e vão ganhar pouco. Vocês vão se vestir, mas não vão se aquecer. E ainda, às vezes, o que vocês trouxeram, eu vou soprar. Porque vocês não têm obedecido a minha palavra. Vocês têm cuidado dos seus carros, vocês têm cuidado das suas casas, vocês têm cuidado das suas empresas. Vocês têm cuidado de tudo que é de vocês, só que o templo do Espírito Santo está em ruína. Está em ruína. A palavra nos diz aqui que o povo ouviu a palavra de Deus. Fala para quem está do teu lado: a obediência traz bênção. Quando o profeta pronuncia a profecia de Deus, para que o povo entenda, porque o dinheiro deles não dava para nada, porque eles se vestiam e não se aqueciam, porque eles comiam e não ficavam saciados. Quer dizer o quê? Come a palavra, mas não tem unção do Espírito, não consegue, não tem força, estão fracos. Deus falou, eles precisam saber o que está acontecendo. Deus revela e traz o arrependimento ao povo. E quando há um arrependimento em nosso coração, Deus muda a história. Deus muda a história quando há um arrependimento. Fala para quem está do teu lado: ainda há tempo. Quando há um arrependimento, Deus chama o profeta Ageu de novo. Você pode perceber, o Covid dá uma diminuída. Só não posso ir para a igreja e para a escola, lugares que se aprende. Mas para a praia, para o barzinho, para não sei para onde, não que é pecado, eu posso ir. Você lembra em Juízes? Deus abençoava o povo de Deus. Hora que os amonitas pegavam tudo, eles perdiam tudo, eles voltavam para Deus. Pode ver, diminui o Covid, não dá para ir para a igreja. Pastor, aquele parente que eu não via faz tempo, aquele sítio, aquela praia, não que você não pode ir, mas no horário de culto todo final de semana, aí aumenta o Covid, aí liga para fulano orar, para fulano não sei o quê.
Eu te pergunto, você está edificando o seu templo? Fala para o seu irmão, você está edificando o seu templo? Sem Bíblia não vai edificar. Sem orar não vai edificar. Sem jejuar não vai edificar. Sem a comunhão não vai edificar. E o inimigo, ele não quer que a igreja tenha comunhão. Porque ele sabe o poder da igreja. Quem é a igreja? É você, sou eu. Por que ele não quer que tenha comunhão? Fala para o seu irmão, o seu milagre está dentro de alguém. O milagre de alguém está dentro de você. Ele sabe, se tiver comunhão, você vai profetizar na vida do teu irmão e da tua irmã, vai acontecer. Ela vai profetizar na sua vida, vai acontecer. Então ele não quer que tenha essa comunhão. Porque encher uma laje sozinha é difícil. Agora enche uma laje com as 50 pessoas. Fala, seu irmão, tenha coragem. Servir a Deus em tempo de pandemia, em tempo de luta, em tempo de aflição, tem que ter coragem. Mas os corajosos herdarão a bênção aqui na terra, a recompensa e a recompensa no céu. Eis que vos dei um espírito de ousadia, não de medo, não de covardia. Às vezes no mundo nós era tão corajoso. Agora com Cristo, não que você não vai se cuidar, mas eu te digo uma coisa: se chegou o teu tempo, não precisa de Covid. Não precisa de Covid. Meu pai e minha mãe partiu, nem existia isso. Agora, se você estiver dentro do propósito e você pegar, Deus vai te curar. Eu sou testemunha disso. Comecei a sentir dores. E eu perdi o apetite, não conseguia comer mais. E eu comecei a emagrecer. Orei. Fala o seu irmão, Deus também usa a ciência. Chamei o irmão João, falei, me leva ao hospital. Chegou lá, fizeram exame Zika, não sei mais o que, mas não sei o que. E eu orando, andava arrastando os pés, bem devagarzinho. O meu filho, ele ficava com os olhos desse tamanho olhando para mim. Falei, Davi, viver é Cristo, morrer é lucro. Se chegou o propósito, se acabou o propósito, eu vou embora. Mas se não acabou, eu não vou. E tem promessa que Deus ainda não cumpriu. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem que minta. Fique em paz, filho. As dores não passavam. Voltei. Aí fizeram aquele exame maravilhoso no nariz. Passa-se 3 dias. Vem a resposta. Positivo. Eu falei, oh, glória a Deus, quer mostrar que Ele cura ainda. Falei para o irmão João, ora por mim que eu creio, eu peço já crendo que receber. Ele orou por mim. E eu emagrecia de um lado e ao mesmo tempo engordava. Porque toda hora as pessoas gostam de tratar bem o pastor, né? E leva comida disso, comida daquilo. O irmão João pegando dipirona mais expectorante. E eu orando a Deus. E as pessoas me ligando para orar. Eu não conseguia nem falar. Eu falava, não dá para orar, mas então eu vou chorar com a irmã. Ah, morreu não sei quem. Irmã, não morreu. O crente é promovido. Onde você leu isso na Bíblia? O mundo tenta colocar medo na igreja, que o final da humanidade é morte. Fala para o seu irmão, o final da humanidade é ressurreição. Não é morte, gente. É ressurreição. E eu ali, orando para quem... As pessoas batiam ela no portão. Eu falava, meu filho, fala que eu não posso ir, porque eu não conseguia andar. Mas eu vou orar daqui, orava pelo telefone, choravam juntos. E Deus falou comigo, não acabou o propósito ainda. Não acabou o propósito. Passou o período. Eu falei, irmão João, agora nós vamos para cima. Vamos começar os cultos.
E ele ficou no meu lugar nesse tempo. Faz isso, faz aquilo, vamos lá, o que o Espírito Santo mandar você fazer. Gente, grava bem, quem não suporta o processo não alcança o propósito. Passou os dias que eu fiquei em casa, Deus falou, agora se prepara. E começou pessoas a se converter, pastor. Batizamos mais de 40 pessoas nessa pandemia. A igreja começou a vir pessoas, Deus falava, agora estou mandando uma nova geração. Agora são os filhos de Israel, é José, os que têm o perfil de José, aqueles que vão receber porção dobrada, porque eles vão ajudar os irmãos. E o que Deus fez, o que eu fui abençoado nesse tempo de pandemia, porque a lógica de Deus é diferente da lógica humana. José prosperou em tempo de crise ou em tempo de fartura? Você sabe por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Que espírito é esse? O Espírito Santo. Você prosperar em tempo de fartura é fácil. Agora quero ver se você prosperar em tempo de crise é só Deus. Mas porque José recebeu porção dobrada? Fala para o seu irmão, porque ele cuidou dos irmãos. Quem quer receber porção dobrada aqui? Pergunta para essa pessoa, você está cuidando de quem? José recebeu porção dobrada porque ele cuidou dos irmãos. E os irmãos que jogaram ele no poço, os irmãos que criticaram, mas José, ele edificou o templo. Quer dizer o quê? A hora que os irmãos precisou de trigo, José tinha. A hora que precisou de azeite, José tinha. A hora que precisou de vinho, José tinha. O trigo significa o conhecimento da palavra. O azeite é a unção do Espírito Santo. E o vinho que trouxe alegria no tempo de crise. Agora que é tempo de Deus te abençoar. Só que até para receber bênção, você tem que ter coragem de sair da sua casa, se levantar e vir para a comunhão edificar o templo. Lembra o povo dentro da caverna? Hã? E o inimigo lá fora saqueando tudo. Fecha a empresa, fecha a loja. E o povo dentro da caverna. Mas saiu um chamado Gideão. Ele teve coragem. Ele teve coragem. Até para ser abençoado tem que ter coragem. Estamos passando por esse interpério, por essa luta, porque nós estávamos andando sem rumo. Nós só estávamos se preocupando com minha vida, não espiritual, sentimental, material, emocional, física. Mas não vai para a igreja, comecei a fazer academia. Não vai para a igreja, eu pedi um namorado para Deus, Deus me deu, agora não tenho tempo. Não vai para a igreja, eu preciso ganhar dinheiro. Agora vai gastar onde? Fala para quem está do teu lado, coragem. Quando nós obedecemos, Deus muda a história. O povo obedece, Deus chama novamente o profeta. E ele chama de novo as autoridades. Primeira, política. Os políticos. Depois ele chama as autoridades espirituais. E chama todo o povo. E ele diz: quem de vocês que ficou e viu o mundo agora, não é nada comparado como que era antigamente. Quem de vocês, o Espírito Santo está perguntando para mim, para você, quem de vocês que ficou e vê a igreja a maneira que está agora, não é nada comparado como que era antigamente. Ele pergunta: que maneira vocês veem agora? Que maneira você vê a sua família agora? Que maneira você vê teu ministério agora? Que maneira você vê o teu país agora? Que maneira você vê essa empresa agora? Se você estiver vindo com os olhos físicos, você vai para a glória passada. Antigamente, meus filhos eram uma bênção. Antigamente o louvor, pastor, tudo na glória
Fala para o seu irmão, saia da glória passada. Deus está perguntando que maneira. Olha com os olhos de Deus, com a ótica de Deus. Deus não precisa de tempo favorável para te abençoar. Deus não precisa de tempo favorável para te abençoar. José prosperou, foi em tempo de crise, não em tempo de fartura. Se você não está recebendo a glória, quer dizer o quê? A bênção maior, porque você está preso no passado. E o passado não vai deixar você ver o futuro brilhante que Deus tem para você. Na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, física, em todas as áreas, Deus está falando, ó, a bênção que eu te dei, a bênção que vai vir agora, vai ser maior do que a da primeira. Maior. Esses tempos eu estava conversando com a esposa do irmão João. Ela falou, ô Timóteo, eu estava lembrando você em São Paulo. Significa glória? Falei, não vem não, minha filha. Eu já saí da glória passada faz tempo. Eles viram, eles que me adotaram quando eu me converti. O irmão João Benítez do livro é ele. Ela falando assim, ô Timóteo, você lembra que no mês você perdeu 3 carros? Lembra, João? Eu desobedeci a Deus. Deus mandou eu ir para ficar em uma cidade, que era o bairro dele, ministrar, o Parque São Rafael, você conhece? E eu tinha um voyage quase chorando. E eu fui fazer uma visita, eu recebi uma oferta boa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa oferta e eu vou embora para outro bairro. É obediência ou desobediência? Gente, a hora que eu virei o carro na esquina para ir buscar o Davi na casa do meu pai, eu bati o carro numa perua de lotação 0, sem seguro. E tinha um abençoado que tinha falado comigo no carrãozinho. Ele falou, eu sou caminhoneiro, eu só vim do Mato Grosso para te dar uma profecia. Você vai passar por um vento muito forte, mas diz o Senhor, eu serei contigo. A hora que eu bati o carro, eu lembrei do vento. A minha mente para onde foi? Eu falei, Deus, o que eu faço com essa oferta? Deus falou, dá para o teu pai, meu servo. Fala para o seu irmão, o que Esaú não quer, fala com ele com fé. O que Esaú não quer, Jacó quer. Fala, tudo que você despreza, você perde. Lembra Esaú? Do que me vale essas promessas, primogenitura? Do que me vale cantar, do que me vale pregar, se eu estou passando por isso? Jacó falou, você não quer, eu quero. Depois Esaú falou, pai, me abençoa. Mas você não falou que não valia nada? Não, mas agora, mas você não falou que não valia nada cantar, pregar? Então tudo que nós desprezamos, nós vamos perder. O rapaz desceu da perua, mas começaram a me xingar de tudo quanto é nome. Eu falei, deixa eu sair da terra e ir para o céu. Porque eu já perdi o dinheiro. Daqui a pouco eu vou apanhar também. A perua 0, sem placa, pastor. Aí mandaram chamar a irmã João, a irmã Rita. Aquela mulher me discipulou, eu sou que nem Jesus. O que tem de irmã que me ajuda? Ela veio, não, meu filho, ele vai pagar. E eu pensando, 2 anos desempregado, eu vou pagar como? Fala para o seu irmão, sai da glória passada. O Senhor vai suprir sua necessidade, irmã. Se você vai ver, tudo isso que está acontecendo é para o nome de Deus ser glorificado. Deus sempre vai nos levar para um propósito maior. Deus vai te levar, pastor, para um propósito maior. Ele quer mostrar nessa noite que nós somos dependentes dEle. E Ele é o mantenedor da sua igreja, da sua vida. Vai pagar? Vou, né? Eu vou apanhar? Vou. Gente, me levaram na Avenida do Estado, onde só tem peça original, pastor. A hora que eu entrei lá, você tem que ter os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, para entender o propósito e os olhos espirituais, e um coração quebrantado. Quem não passa pelo processo não alcança o propósito. E eu ali parado, sem tomar café da manhã, sem almoçar. E a irmã Rita lá com eles, eu com raiva também.
Me xingaram tudo quanto é palavrão. E eu lá no cantinho, tem momentos que Deus vai te deixar sozinho numa situação, para você aprender que você é dependente dEle. E que Ele não te deixa sozinho. Lembra os noivos na festa? Acabou a alegria, o vinho, os convidados. Jesus falou, eu vou ficar com Ele e eu vou multiplicar o vinho, e o final será melhor do que o começo. E eu estou ali paradinho e pensando, quanto vai ficar isso? A lateral da perua ficou uma benção. Veio uma voz bem suave e falou, o nome do motorista chama Ney. Dinei. Fala para ele que eu ouvi a oração da mãe dele, e eu vou fazer uma grande obra na vida dele e no casamento dele. Eu falei, eu? Eles me xingaram de tudo quanto é nome. Agora eu vou profetizar na vida dele, eles quase me bateram, Senhor. Estão tudo lá, os 6 lá, e a irmã Rita lá. Deus estava falando para mim, te bateram numa face, antes que esfrie, dá outra. Aí Deus falou de novo. Eu falei, se é do Senhor, o Senhor dá um jeito aí. Aí vem a irmã Rita. Irmão Timóteo, eles estão querendo falar com vocês. O 6 está chorando lá. Eu falei, mas por quê? Eu que vou ter que pagar eles que estão chorando? Eles falaram que a hora que eles iam te bater, uma voz falou para eles, se você tocar neles, você morre. E ele viu uma luz em você, e eles querem te pedir perdão. Olha como Deus faz as coisas. Esse convite também está na direção de Deus. Tira esse medo, tenha coragem. Vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Agora que você vai ganhar alma, agora que você vai prosperar, agora que você vai ter a tua casa, trocar o teu carro, agora que a igreja vai crescer, agora que nós vamos ver a glória de Deus. O poder você já conhece, mas não conhece a glória. Eu falei, mas eles estão me chamando lá? A hora que eu entrei, Deus me tomou e falou, Claudinei. Ele, como você sabe meu nome? Saiu da minha boca, eu sou o Deus da tua mãe, que orou por você. Ele começou a chorar. Ele falou, nós queremos te pedir desculpa. Aquela voz falou para nós vimos uma luz no Senhor. O Senhor é um homem de Deus, o Senhor desculpa nós. Falei, está perdoado. Até arrumei, está perdoado. Ele falou, o senhor já almoçou? Falei, não, o senhor não quer almoçar? Eu falei, glória. Fala para o seu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Ei, coloque esse rosto, um sorriso que Deus é com você. Aonde está o Espírito Santo, até a tristeza tem que soltar de alegria. Deus está te levando para um propósito maior. Ei, você lembra de José? José não entendia nada, as coisas de Deus não é para entender, é para obedecer. Canta, prega, cuida, vai ser líder de célula, de pequeno grupo, vai pregar na rua, vai visitar, vai orar. No final José falou, opa, entendi. Se não fosse meus irmãos a situação, hoje eu não seria governador. Na época, pastor, R$2.500 era dinheiro, gente. Eu fazendo missão, o povo falando vagabundo, retardado. Você conhece a Zona Leste, né? Uma benção. Amo aquele lugar. Você vai pagar? Vou. Nós faz até em 3 vezes. Mas o rapaz falou, eu preciso da perua para trabalhar. Aí o dono abençoado, Deus usando ele, né? Faz em 30. Deus falou, aquieta. Fala para o seu irmão, aquieta a tua alma. Tá bom. 2,5, tá bom. Saí dali, pastor. A única coisa que eu tinha era esse Voyage 82. Andava meio tortinho, mas era a minha ferramenta. Que nem o profeta, a ferramenta dele caiu. Mas eu falo para você, ainda há tempo de você pegar a tua ferramenta de volta. Eu não sei aonde caiu o teu ministério, algo na tua vida, mas Deus ainda há tempo de você restituir a sua ferramenta e servir a Deus. Teve um irmão abençoado que falou, pastor, dou 1.500 nesse carro. A única coisa que
ainda me sobrava. Eu entendi, não era meu. Tudo que eu tenho, nem minha vida é minha, de Deus. Vendi. Faltava meu. Passa uma semana, passa 2. Meu pai fala: eu vou orar por você na igreja e vou te ajudar, meu filho. Ficou até sem um carro. Meu pai foi orar. Quando ele sai da igreja, roubaram a variante dele. Meu pai vem e fala: Timóteo, Rino, quando o Espírito Santo está na sua vida, até a tristeza salta de alegria. Já viu o velório daqueles que é crente mesmo? É risada. Porque sabe que o outro foi promovido, ele está no lugar onde há gozo, paz, alegria no Espírito. O Espírito Santo testifica, ele confirma. Meu pai ria e falava: você vai ficar sem o teu, eu fiquei sem o meu, mas minha casa está na rocha, e a tua? Eu olhei e falei: esse homem é crente, vamos orar aqui. Olha a oração do meu pai: Senhor, o Senhor que me deu esse carro e deu um carro para o meu filho, se não é tempo mais de eu ter o carro, eu te glorifico pela sua infinita misericórdia. Ah, meu filho, no céu eu não vou levar carro nenhum não. O importante é a nossa alma, fique em paz. Eu saí, Deus me tomou e falou para ele: eis que eu estou trocando o teu carro, não estou tirando. Eu lhe falei, meu pai olhou para mim: amém, amém. Chegou os 30 dias, pastor. De manhã, uma garoa dessa em São Paulo, lá é frio, e eu tinha que ir à escola dominical, e eu tinha que andar aproximadamente, dá uns 40 minutos, João, lá no Sônia, a pé debaixo da garoa, sapato furado, o terno que eu ganhei de tanto andar, ele já estava encolhendo, mas eu tinha um compromisso com Deus, era lá que eu ia edificar o templo. Fui para lá, acabou a escola dominical, chamei os irmãos, olha a importância da comunhão, por isso que o inimigo não quer a comunhão. Vamos orar que eu preciso, hoje é domingo, segunda-feira, pagar lá para o rapaz pegar a perua. Oramos. A hora que eu saí da igreja, meu celular tocou. Um sobrinho meu falou: tio, minha esposa está preocupada. E eu tinha falado para Deus: Deus, eu estou com a vontade de comer um contrafilé e tomar fantaúva. Olha a situação que eu estava. Eu já cheguei em situação de orar para Deus: eu quero comer um pão com manteiga, depois você pode me levar. O irmão João sabe toda a minha vida. Eu orei de manhã: Deus, eu queria comer um contrafilé e tomar fantaúva, mas eu preciso pagar os R$1.000 também. Nós oramos em 3, pastor. Saí da igreja, não deu 15 minutos, meu celular tocou. Ô tio, nós sabemos que o senhor está sem trabalhar, e se eu bater o carro, tio, minha mulher não conseguiu dormir. Deus vai incomodar pessoas para ajudar a igreja. Você é a igreja de Deus. Deus vai incomodar alguém para te ajudar, para te abençoar. Eu falei: sim, filho. Ele falou: tio, nós temos R$1.000, serve para ajudar? Eu falei para o seu irmão: Deus vai te surpreender. Às vezes para você R$1.000 não é nada, mas para mim era 1 milhão. Ele falou: onde o senhor está? Eu falei: estou no Parque São Rafael. Tio, estou levando. A hora que eu cheguei lá, ele falou: tio, nós iremos almoçar com o senhor aí. Não vou. Falei: amém. Vamos ali comigo, você sabe onde tem o mercado? Eu falei: glória. Vamos lá, já estava alegre com 1.000, né? E eu falei: mas como eu vou pagar? Ele falou: senhor, só ora para mim. Ímpio. Chegou no mercado, ele chegou lá no açougue: o senhor veio para nós 2,5 kg de contrafilé? Eu falei: glória. E eu só vendo com os olhos espirituais. O que você pediu, você não recebeu porque você não creu ainda. Saiu dali, passou na prateleira 2 fantaúvas e um guaraná. Na segunda-feira, eu fui lá, paguei. A mãe do rapaz me ligou na quarta. Ele se converteu e o casamento dele estava uma bênção. Fala para o seu irmão: tudo Deus tem um propósito. Não sai do propósito para buscar aquisição, porque a aquisição mata o propósito não mata a aquisição. Passe uma semana, o culto na igreja, chamaram o meu pai.
pastor João Pereira é um dos fundadores daqui. Deus mandou nós te dar um carro. Dário para o meu pai um Chevette 82 também. Meu pai ficou com dó de mim, ele falava: Timóteo, eu fico com dó, você faz visita para lá, faz visita para cá, faz visita para lá, e a pé, meu filho, usa esse carro, só vou usar ele para ir na igreja mesmo. Falei: ô glória. Saí dali, irmão João. Chamaram eu para orar na casa da amiga de infância, irmã Sueli. Nós estávamos orando para uma pessoa lá. Daqui a pouco fez no meu coração como se fosse um choque. O carro. A hora que eu saí, cadê o carro? O terceiro carro foi embora. Os meus amigos, alguns falaram: se Deus, nós vamos procurar esse carro a noite toda. Se Deus devolver, eu volto para a igreja. Falei: Deus não aceita barganha. Agora, se Deus não devolver, eu não saio da igreja. E procuramos o carro, e procuramos até as 3:30 da madrugada, aí nada. A terceira ferramenta que tinha caído. Eu falando: Senhor, restitui a minha ferramenta. E nada. Fui conversar com a minha irmã. Falei: minha irmã vai dar agora um ânimo. A Neuza, João, vai dar um ânimo agora que, né, e nós vamos orar junto. Eu 4 horas da manhã: Neuza, você não acredita o que aconteceu? Ela falou: o quê? Falei: roubaram o carro do pai. Timóteo do céu, e agora? O pai foi dormir na casa do João, ele vai chegar assim. Às vezes as pessoas não vão ter, naquele momento inconsciente, uma palavra de ânimo, mas o Senhor tem uma palavra de ânimo para você. Timóteo, e agora? Eu fiquei sozinho de novo. Fui orar. Meu pai chegou no domingo. Falei: pai, eu quero conversar com o senhor. Pode falar, meu filho. Me chamou no quarto. Falei: não acredito que roubaram o carro do senhor. Ele falou: rapaz, dentro do meu coração não tem Espírito Santo, não tem carro não. Se Deus permitiu levar, Deus dá outro. Fique em paz. O coração do meu pai não estava nas coisas materiais. Quando a casa está edificada, acontece, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será abalado. Não gerou medo nele. E eu falei: meu pai é crente, agora que eu vou fazer a obra de Deus mesmo. Passe o tempo, Deus falou: vou te honrar. Levaram 3 carros. E a irmã Irenice me levou na glória passada. Acho que ela está falando: não volta para trás, lembra de onde Deus tirou. Cheguei em Cornélio, ganhei o Honda Civic, primeiro carro. Depois ganhei um Aircross 0. Agora eu ganhei o X35. É melhor ou menor? Hã? Fala para o seu irmão: deixa as coisas velhas para lá. Fala: Deus tem coisas novas para você. Agora, se eu olho com os olhos físicos, para mim ia ser perca. Não, para Deus era ganho. Deus falou: deixa eu tirar essas coisas velhas para dar coisa boa para ela. Deus está te preparando para coisas novas. Pastora, Deus está te preparando para te dar o novo que Ele falou que Ele vai te dar. Ele vai te usar, Ele vai te abençoar. Vai vir herança da parte de Deus para a sua mão, para concluir a obra que está no teu coração. Deus está preparando pessoas para investir na igreja. Essas pessoas apenas serão um instrumento de Deus na sua vida. Você não perdeu nada. Deus não tem ponto final, tem vírgula. Mas Ele fala para mim e para você nessa noite: coragem. Fala para quem está do teu lado: coragem. E Ele te pergunta: vocês que ficaram, que maneiras vocês veem essa situação, o que está acontecendo agora? É comparada com como era antigamente? Tem que sair da glória passada. Coragem. Zorobabel. Coragem, políticos. Coragem, político, líder político, coragem. Declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote.
significa líderes espirituais. Você cuida de alguém, você é líder dessa pessoa. Deus está falando coragem. Sem coragem você não vai chegar a nada, o medo vai te pegar. Coragem, e ele diz: trabalhar, porque eu sou convosco. Faça alguma coisa na obra de Deus, que Deus é com você, declara o Senhor, porque estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Eu fiz uma aliança com vocês. Deus não quebra aliança. Quando eu tirei vocês do Egito, quando eu tirei vocês do mundo, eu fiz uma aliança com vocês, e o meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo, não tenha medo, porque assim declara o Senhor: farei tremer o céu e a terra. E Ele fez tremer o céu e a terra. Tremeu o céu e a terra, os quatro cantos da terra, e o povo está com medo. Ele está falando: ó, tenha coragem. Quem está fazendo tremer sou eu, os quatro cantos da terra. Mas eis que vos dei um espírito de coragem, não de medo. Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Ele fez tremer o céu, todo mundo tremendo. Mas não é para você ter medo. Ele diz: tanto o ouro como a prata pertence a mim, diz o Senhor. O que você quer, ouro, ou o que você quer, prata? Ele está falando: eu sou o teu mantenedor. Fui moço, hoje estou velho. Nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. A igreja do Senhor não será confundida nem enganada. Eu sou o Deus do ouro e o Deus da prata. Eu sou o teu mantenedor. E ele diz: a glória, que é você ver algo sobrenatural, será maior do que a primeira. O que ele está falando nessa noite? A bênção que eu vou te dar agora vai ser maior do que a que eu já te dei. E neste lugar te darei paz. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. A paz do mundo é quando você tem dinheiro, quando está tudo bem. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus não. Está tudo caindo e você está em paz, porque você tem a convicção, a certeza do Espírito Santo, que o fim das coisas são melhor do que o começo. Deus está nos mostrando. Muitas pessoas com o espírito de Leviatã. Jó perdeu tudo. Mas se você ler o livro de Jó inteiro, você vai ver que tem uma parte que Jó está sentado na praça. Ele fala: eu era a muleta do paralítico, eu era a vista do cego. Os mais velhos vinham pedir conselho para mim, sendo que no Oriente quem pede conselho é os mais novos. Quer dizer o quê? É eu que dava oferta, é eu que dava dízimo, é eu que pregava, é eu que fazia isso. O espírito Leviatã. Os amigos de Jó começam a conversar com Jó. Jó, ele tinha muita inteligência. Ele coloca os amigos no bolso. No final Deus fala: Jó, só vou te fazer uma pergunta, você responde. Quando eu construí o mundo, aonde você estava? Nesse momento deu um insight em Jó. E Jó começa a analisar e pensar: meus filhos não é meu, é de quem? Ele vai pensando: a empresa de laticínio não é minha, é de quem? A empresa de lã não é minha, é de quem? A empresa dos camelos não é minha, é do Senhor. Aí ele entende e fala: o Senhor é meu dono. Eu não sou dono de nada. Deus fala: entendeu, Jó? Fala: entendi. Então devolve para ele mais o dobro. Você teve 10 filhos, Jó. Você vai ter 20. Mais 10 já está aqui comigo. Quando entendemos que tudo é dele, tudo é para ele,
a coisa muda. Deus está mostrando para nós que nós não somos dono nem da nossa própria vida. Eu chamo o louvor aqui. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor. Pai nosso, entender a paternidade de Deus, e entender que Ele está onde? No céu. Entender, quando eu santifico o nome dEle aqui na terra, vai ser feita a vontade dEle na minha vida, assim como já foi feita no céu. Mas é necessário, para que você e eu possa receber uma bênção maior, a glória maior, você edifica o templo, faça o que Deus está mandando e tenha coragem. Vivemos num tempo de pandemia, pânico, medo, mas Deus falou para nós nessa noite: não tenha medo. 1 João 4,8, Deus é amor. 4,18, e o amor lança fora todo medo. Não sei a área da sua vida, mas eu sei que Deus está no controle de todas, e tudo coopera para o próprio bem, para aqueles que estão dentro de um propósito. Você não veio aqui pedir mais um milagre, você não está aqui só de passagem. Quando nós entrarmos dentro da casa do Pai, nós temos que falar: não vim buscar um milagre, eu não vim aqui como um passeio só de passagem, eu vim aqui para aprender a te servir melhor. Eu vim aqui porque eu tenho a convicção, fui convencido pelo Espírito Santo, que o Senhor quer me levar para um propósito maior. Derrama sobre nós nessa noite, ó Deus, o espírito de ousadia, um espírito de coragem. Essa glória está falando de um avivamento que vai vir sobre o povo de Deus. E Ele fala: sejam humildes. Não precisa aquele glamour todo da mesma forma que era do tempo de Salomão. Você não precisa pesar 30 quilos, 20 quilos. Você não precisa ter o cabelo não sei do que, sapato não sei do que, roupa não sei do que, não, que é pecado. Pode ser uma coisa simples. Pode ser uma coisa simples. E o povo orava e a glória não vinha. Às vezes nós oramos, a bênção maior não vem, o sobrenatural de Deus não vem. Deus levanta o profeta Esdras, e ele chama as autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais, e ele começa a ler a lei de Deus. E quando eles se prostram diante do trono, a glória do Senhor vem, porque houve arrependimento no meio do povo de Deus. O que eu quero te dizer: se prepara, que a bênção que Deus te deu já, a bênção que vai vir agora, vai ser maior do que a da primeira. E a segunda glória é para todos aqueles que quer, todo aquele que obedecer, todo aquele que lê, aquele que orar, aquele que buscar, aquele que pagar preço. Você vai ser surpreendido por Deus, ainda nesse tempo de pandemia. O nome de Deus será glorificado. Não viva mais da glória passada. Pede para o reino dele vir sobre você, e você não vai sair daqui com esse medo ou com essa tristeza. Pode louvar. O reino dele tem paz, tem alegria, tem gozo, tem prata, tem ouro.
Chama Ele como Pai. Ele está tirando toda a orfandade nessa noite. Aceita a vontade do Pai. No céu já foi feita a vontade dele. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Ele está falando para você nessa noite. Veja eu como seu Pai. Santifica o meu nome, e o meu reino vai vir sobre vocês. Assim como minha vontade foi feita no céu, vai ser feito na sua vida espiritual, ministerial, sentimental. Mas chama o reino dele, a existência do reino dele na sua vida. Sinta o poder do reino. Canta para Ele. Santifica o nome dele, do teu Pai. Eu quero santificar o teu nome, Senhor. É para buscar esse reino, almejar esse reino. É boa, perfeita e agradável. Receba a unção do céu sobre a sua vida. Receba riquezas do céu sobre a sua vida. Receba a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Deixe o céu descer sobre a sua vida. Quem é o reino? Deixa o céu descer. Ei, sinta o reino dele aí, ó. Cheio. Sinta o reino dele aí, ó. Ao reino dele descendo sobre a tua vida. Ei. Já está aí. Avise que é chegado o reino de Deus. Tudo é dele. E essa glória que Ele vai te dar. Receba renovo de Deus nessa noite. Ele está trazendo um renovo. Ele está trazendo um renovo. Ele está trazendo coisas novas para esse lugar. Ei! Show de Masubia. Coloque essa chave hoje nas tuas mãos. A chave da vitória.
Eita, não vou subir. A promessa vai se cumprir. Eu não preciso de tempo favorável para te abençoar no Brasil, para te abençoar na África, para te abençoar em Portugal. Eu não preciso de tempo favorável. Essa chave abrirá as portas que estão fechadas e os tesouros escondidos, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus. Ei, recebe o reino de Deus aí. Trago o reino novo para ti nessa noite. Tenho eu contemplado tudo que tem passado. Às vezes tu diz: eu não vou aguentar. Cheguei no meu limite. Mas eu vou te fazer voar alto como águia. Eis que as tuas forças, agora que você está forte, porque quando pensa que está fraca, aqui é forte. E eu vou te aperfeiçoar na sua fraqueza. Receba renovo da minha parte nessa noite, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus, que vim hoje para falar contigo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você que quer, aplaude ao Senhor. A glória da segunda casa está falando de avivamento. Avivamento não é só na vida espiritual. Deus não se preocupa só com sua vida espiritual. É a vida espiritual, ministerial, sentimental, material, emocional. Ele está falando um avivamento que vai vir em todas as áreas da sua vida. Vai ser bem maior do que o que já veio. Saia da glória passada, porque eis que faço nova todas as coisas nesse lugar, na sua vida, na sua família, na sua parentela, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nos quatro cantos. E você que crê, receba a glória, receba o avivamento, em nome de Jesus. Ele já desceu, já está aí. Ele já está aí. Sempre antes do avivamento tem o juízo, e Deus está trazendo um avivamento. O Brasil é resposta de oração de outras nações. Você que crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.